Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa sequência de lives que acontecem todos os dias de manhã, explicando a síndrome fúngica. Como vocês estão? Tem um delay aqui no sinal, mas acho que agora foi. Estou aqui olhando as mensagens de todo mundo que está no método. A galera já está engajadíssima no tratamento. Muito legal ver a participação de vocês, as dúvidas, as descobertas. E para quem não começou o tratamento, para quem não sabe o que fazer, para quem ainda está aí na fase de transição, para ir para uma fase de ação, para colher os frutos, para quem está buscando tempo para evolução, pensa aí, porque até domingo tem inscrição para o método, depois encerra. Domingo encerram as inscrições, tá bem? Então eu reforço o aviso, porque depois vão lá, me mandam mensagem no direct e tudo mais. E aí, acabou, tá? Acabou e aí já não abre mais, tá bem? Pra essa fase aí, só daqui em média são 2 meses, tá? Que é o tempo que eu consigo organizar, conversar com todas as pessoas que estão dentro do método, para que direcione o tratamento da forma correta, mas não tem previsão, tá? Eu já adianto isso porque sempre me perguntam também. Ei, Claudinha, tá no método, que bom! Que bom, feliz em saber quem está. É sempre legal ver aqui quem tá no método, porque eu vou interagindo tanto com vocês aqui pela plataforma do método, né? Que é a plataforma onde as pessoas que estão em tratamento vão tirando dúvida, quanto as pessoas que estão aqui online, às vezes já querem aproveitar e esclarecer alguma coisa. Então é bem interessante. Denise, incluso a mentoria em grupo, tá certo? A individual, não. Mas eu já te adianto que é tão bom você estar com pessoas que estão passando pelo mesmo que você. É tão bom a gente poder conversar com pessoas que estão em tratamento. É tão bom a gente interagir, né? Por isso que estamos aqui, ao vivo, na live. A interação é importante. Às vezes a gente fica com a busca do isolamento, mas a saída não tá nesse isolamento ali, não. Tá em estar com pessoas, tá bem? Fala, Dani, bom dia, Ju. Ó, a Nívia que tá no método também, que bom. Bora! Estou aqui vendo as mensagens de vocês, as dúvidas. E queria aproveitar, puxar o gancho para conversar um pouquinho sobre água, tá? Pode parecer até mesmo um tema simples. Já pararam para pensar que sempre que a gente fala sobre temas daquilo que está no nosso cotidiano, que a gente faz todo santo dia, passa batido? Então você falar assim, de água, a água tem que beber 2 litros, essa coisa simples, né? Que não é assim que deve ser visto e não deve ser olhado, tem que beber água, 2 litros por dia. Já tá errado essa visão também, principalmente se você está numa terapia nutricional, se você está querendo vencer uma doença, se você está querendo ter um melhor resultado, se você está querendo uma resposta positiva do seu corpo. Então, encarar aquilo que a gente consome todos os dias, aquilo que a gente ingere todos os dias como uma coisa irrelevante, é água, né? É só beber água, tá? E é uma das principais falhas que eu enxergo, principalmente para quem está começando algum tipo de tratamento ou está aí no tratamento da síndrome fúngica, né? Quem entrou aí no método ou quem está aí no ponto de partida para entrar no tratamento. A qualidade, gente, da água da casa de vocês, vocês têm certeza da qualidade da água? Daquela água que vocês tomam do filtro, aquela água que vocês tomam ali da torneira, às vezes com filtro embutido, ou se você tem um filtro, você tem um purificador. Você tem certeza dessa qualidade de água para que a sua recuperação seja realmente efetiva? Sempre que vocês escutarem eu conversando aqui com vocês sobre água mineral, tá? É pensando na terapia nutricional da síndrome fúngica, tá? É a fase de recuperação. Não é que vocês não possam usar o filtro da casa de vocês, mas quando eu penso em qualidade de água, eu tenho que pensar em todo o encanamento da minha casa,
todo o encanamento, toda a higienização de uma caixa d'água e ainda pensar na efetividade daquele filtro que eu tenho na minha casa. Então, eu tenho que pensar nesse passeio da água até sair no seu filtro ou purificador. Tá? E Sheila, eu não consigo ter certeza em termos de qualidade do filtro, do purificador. Você tem que ter certeza da marca que você escolheu, do tempo que você precisa fazer troca, organizar ali, higienização. Isso você precisa ter certeza. Se você não tem, aí entra a água mineral, tá? Eu não tenho certeza, Sheila. Mas a água mineral não tem plástico, não tem aquela questão de pH, não tem aqueles outros detalhes. Aqui a gente está falando do ponto de partida básico, né? A eliminação de qualquer outro micro-organismo que vai deixar o seu sistema imunológico enfraquecido. Você está na fase de recuperação do sistema imunológico, tá? Então, eu tô começando aqui falando sobre isso porque eu vejo que é uma coisa que acaba sendo esquecida, tá? Que começa assim um tratamento e esquece disso, é deixado de lado. Então, é importante ver aí na casa de vocês, tá bem? A Claudinha tá perguntando sobre proteína da carne, se pode ser utilizada como suplemento. Pode, tá? Se você tem a necessidade de ter essa distribuição proteica porque há alguma falha no consumo da proteína, como eu explico lá no método, que pode acontecer em alguns casos, você pode colocar, tá bem? Cuidado com adoçante e com aromatizante também. Tive um desvio aqui, tava falando da água e de repente tô respondendo aqui a mensagem. É que eu aproveito já para tirar as dúvidas. A Nívia colocou aqui, eu tava no filtro de barro depois das lives e no método agora só na água mineral. É isso. Não é que o filtro de barro, gente, não seja efetivo, tá? Tem a sua qualidade, é um filtro, não é purificador. Sheila, mas dentro da vela tem umas velas que tem carvão ativado, tem algum... Dependendo da qualidade ali da vela, elimina-se algumas substâncias, tá? Por exemplo, quando a gente pensa em água, assim como em alimento, pode ter uma contaminação por metais pesados, que a gente não consegue ter controle disso no meio ambiente. Isso vai acontecer. E aí, quando você usa um filtro, a intenção é você tirar um pouco dessas contaminações, tá? Por isso que alguns filtros utilizam carvão ativado. Sim, aquele mesmo carvão ativado, em termos de eliminação de toxina, aquilo mesmo, tá? E aí, quando você usa um purificador, é para tirar a questão dos micro-organismos, são germes, né? Os bichinhos ali que podem causar algum problema para nossa saúde. A união desses dois traz ali uma melhor qualidade da água. Só que às vezes a gente não consegue ter certeza do tempo, da manutenção do filtro da casa. Às vezes perde esse controle. Então, durante um processo de recuperação, entra aí a água mineral exatamente para ter esse controle, tá, daquilo que está acontecendo, né, na fase de tratamento. Porque se de repente alguma coisa ali é enxergado, não tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então, a gente precisa identificar o que não está funcionando muito bem. Se de repente a água, e a pessoa não para pensar que a água ali está contribuindo para esse enfraquecimento do sistema imunológico, diante, claro, todo o processo de recuperação, de um passo a passo que precisa ser feito, tá? Então, é o passo a passo da nutrição, da alimentação, da suplementação, diante ali da necessidade, e aí junta tudo isso. E aí a água tá ali deixada de lado, a qualidade, o encanamento, a caixa, não sabe se usa purificador, não sabe se tá usando filtro, não sabe nem quando foi feita a manutenção disso, tá? Às vezes até mesmo a própria garrafa que é armazenada essa água que deixa dentro da geladeira. Esses são pequenos passos extremamente importantes, porque você tem que pensar que o processo de impulsionamento, de recuperação de um sistema imunológico, aquilo que você manda todos os dias pro teu corpo, aquilo que você faz todo santo dia, é o que vai te fortalecer ou vai te enfraquecer, tá? Então, se a qualidade da água tá errada ali, ó, você não tem esse controle, né? Se essa parte aí você perdeu o controle, não tá sabendo legal, aí por isso que entra a questão da água mineral. E aí eu repito,
Ah, Sheila, mas tem a questão do plástico. O plástico ali da água não pode trazer problema e tudo mais. E a água que passa pelo encanamento da tua casa? Quando que você viu esse encanamento? Quando que você fez ali uma manutenção desse encanamento? É plástico, gente. E o maior órgão do nosso corpo é a pele. A gente já entra em contato com uma certa qualidade de água duvidosa no banho. Então não vamos entrar com uma qualidade de água via oral, né? Pela boca, aí que seja duvidosa também, tá bom? Carla colocou, tô seguindo o método faz um mês. Não entendi. Não entendi. Se você vai tomar remédio, Carla. Aí eu preciso entender o que você tá fazendo do método, qual parte que você tá. Se você tá no método completo, você entrou nessa turma, se não, se você tá fazendo uma parte ali do livro, preciso entender qual parte você está, tá bem? Agora a questão de medicação, Carla, eu já te adianto que se você usar repetidamente a mesma medicação com o mesmo objetivo e você já não colheu frutos quanto a isso, você já tem a sua resposta. Então tem que identificar qual é a falha aí da sua terapia nutricional. Gente, a gente sempre, lógico, quando a gente tá com dor, a gente sempre vai querer ir pro caminho mais que alivia. Então, aliviar sintoma. A busca por aliviar sintoma, isso é do ser humano, tá? Então, a gente vai querer aliviar esse sintoma. Mas o lado racional também do ser humano, isso que nos diferencia dos animais, o nosso lado racional, é parar para analisar a situação e falar assim, eu estou fazendo repetidamente a mesma coisa, o mesmo caminho que não funciona, que não dá certo. O que eu preciso rever, reorganizar para que eu possa ter resultado diferente. É igual uma pessoa que fala assim, eu não tenho tempo para seguir um tratamento para cuidar de mim. É a pessoa que está falando, eu não tenho tempo para evoluir. Porque se eu não consigo corrigir um problema de saúde, se eu não consigo corrigir uma falha do meu sistema imunológico para eu poder ter uma vida melhor, para eu poder colher mais frutos, eu estou deixando de lado a evolução, a minha própria evolução. Que acontece quando a gente está em piloto automático. Aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. Isso é muito natural, isso é normal. Então a gente deixa de lado, muitas vezes, a nossa própria evolução, achando que a gente está evoluindo, fazendo aquelas tarefas repetidas ali do dia a dia, sem parar para ter um momento para cuidar de si, sem cuidar ali da parte da alimentação, da suplementação, de um passo a passo que vai te trazer muito mais frutos para você poder ter realizações. E a pessoa fala assim, não tenho tempo, ainda não dá, isso não é prioridade. E fala, não tenho tempo para evolução, né? E isso acontece, viu, gente? Como eu disse, aconteceu comigo. Às vezes a gente tá ali, com bloqueio. Tem um negócio ali na nossa frente. E aí, não vê, tá? Então, essa parte da água, eu quis fazer essa live sobre isso, porque é um ponto bem, bem importante. Eu sei aqui, eu tô olhando, tinha quase 100 pessoas aqui, comentando o conteúdo do método, que são pessoas que já estão em tratamento, que entraram aí em domingo, segunda-feira. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta e vai até domingo a entrada para o método. Então, eu quis dar esse parecer aqui quanto à água, porque eu sei o quanto que é importante. Mas quem tá lá no método vai receber todas as informações, já está recebendo em detalhes, tá bem? A Carolina que tá falando de suplemento. Carolina, fique tranquila, tá? Que lá na parte do método, não sei se você está em tratamento, acho que sim, você vai ter a orientação de plano B, tá? Então, na parte de infecções de repetição, no módulo ginecologia e pele, entra-se com solução. A gente foca em solução. Não consigo fazer isso. O que eu posso fazer dentro da cidade de cada um, da região de cada um? É foco em solução, tá? Não vai ficar ali no problema. Aí não consigo fazer isso, então não vou fazer mais nada para resolver. Vai fazer para resolver, a gente vai achar, tá? Todo mundo consegue resolver em qualquer região, qualquer estado do Brasil. Tem alternativas aí para o tratamento, tá bem? A Claudinha tá perguntando se farinha de amêndoa pode ser utilizada efetivamente. Bom, para quem tá em cima do muro aí, para quem não começou o tratamento e talvez não esteja entendendo alguma dessas perguntas, em cima do muro que eu digo, ainda não começou o tratamento, tá entendendo o que é a síndrome fúngica, tá querendo saber mais aí sobre detalhes do tratamento e tudo mais. Essa semana, só dando uma explicação,
é uma semana que está aberta a inscrição para o método. Então, eu estou aqui tirando dúvidas de quem já está em tratamento, de quem ainda não entrou, de quem está querendo entrar, tá? Porque encerra a entrada no domingo, tá bem? E sobre farinha de oleaginosas, que entra castanha, nozes, castanha de caju, aí vai lá no módulo que tem do ciclo, tá? Que aí eu explico a questão da digestão e do potencial de alergia, tá? Entre esses dois pontos. Aí é importante entender o porquê. Não é assim, Sheila, eu posso comer isso? Por que você pode e por que você não pode? É para sempre? É durante essa fase de terapia nutricional? Tem que entender o porquê para fazer sentido aí o que você tá aplicando, tá? Então, quando é falado das farinhas aí de oleaginosas, tem um porquê. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas não é saudável as refeições aí utilizarem essas farinhas, as receitas. Terapia nutricional. Terapia nutricional é um momento que você dá uma folga pro teu corpo para ele se recuperar, para ele se regenerar, tá? Para ele poder combater aquilo que está te adoecendo. Se você coloca alimentos que são de difícil digestão, que tem risco de contaminação por fungo, que tem potencial de causar alergia, como que seu corpo vai ficar de folga para recuperar? Tá? Por isso que não é para sempre, tem datas, né? Então esse processo aí, gente, é uma evolução que você vai conhecendo a função do teu corpo, o processo de recuperação, a resposta do teu corpo ao alimento, por isso que eu falo função, para daí você entender a colheita. Nossa, ele melhorou por conta disso, porque eu entendi o porquê, o que eu tava fazendo e o que eu tenho que fazer agora, tá bem? A Rosilene colocou aqui que ela fez algum tratamento. Eu sugiro que você siga o passo a passo do método completo, tá? Não em partes, não em metade, não começa sem saber a data que começou, sem saber em qual parte que tá, sem fazer rastreamento metabólico, sem fazer teste de desbiose. Começa do jeito certinho e vai até o final, tá? Então não é um comecei aqui de um jeito que deu, legal, mas que data foi essa, como que foi feito, o que você fez. Pra gente saber o que deu certo e o que não deu em qualquer tratamento, precisa ter detalhes de informação. E você pode ver, gente, todas as pessoas que colocaram depoimentos de que estão tendo resultado, as pessoas têm clareza do que estão fazendo. A pessoa tem clareza ali do que ela está fazendo, de como que está sendo passo a passo. A pessoa que não consegue explicar, não consegue relatar em detalhes, é porque ainda está faltando um pouco de clareza. Ainda está faltando ali olhar todo o conteúdo, olhar o passo a passo. Ou não entrou em tratamento, está colhendo as informações em mídias, às vezes em site, e não está conseguindo organizar essas informações. Então tem que ver qual é a parte aí que está um pouquinho mais difícil, tá bem? Aí se você tá no método e você quer tirar alguma dúvida, é importante você colocar o que está sendo feito. Isso eu digo até para quem tá mandando na área de suporte, tá? O que está sendo feito, qual é a parte que você viu que ficou com dúvida, para você poder me perguntar, tá? Porque aí a gente tem clareza do que tá acontecendo. A Claudinha falando aqui que vai começar, que ótimo. Bom dia, Graciane. Porque a farinha de amêndoas... Nossa, Claudinha, você falou uma coisa bem importante. Às vezes a gente acha que um alimento que é derivado daquele alimento não quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, a questão da água que eu comentei aqui com vocês no começo. Vou fazer link. A qualidade da água que eu bebo, que eu tomo todos os dias, que eu não sei de onde veio, que eu não sei ali se foi filtrada, se foi purificada, é a mesma água que eu faço ali os alimentos. Eu vou levar isso em consideração também. Então, é derivado. Se eu tô comendo alguma coisa com farinha de oleaginosa, é a mesma coisa de eu estar comendo um alimento íntegro, né? Eu só mudei a forma de fazer o alimento. Muitas pessoas perguntam isso em relação, por exemplo, o fubá e o amendoim. O fubá e o amendoim, o fubá e o milho. É a mesma coisa, né? São os mesmos alimentos, só tá processado de um jeito diferente. É uma dúvida aí bem pertinente, tá?
é um derivado. Então, se é feito do mesmo alimento, a resposta é a mesma, tá bem? Ah, entendi, Carla, a sua dúvida. Se a medicação que a tua ginecologista passou vai interferir no tratamento. Acaba sendo a mesma resposta que eu te disse anteriormente, tá? Se você está no tratamento certo da terapia nutricional, seguindo passo a passo, seguindo ali a parte de eliminação do supercrescimento de fungos, e você já tentou essa medicação que a ginecologista te passou, talvez você tenha que ter essa conversa com ela e falar que esse tipo de estratégia não funcionou para você, tá? E seguir aí na sua terapia nutricional, no passo a passo e tudo mais. Agora, se você usando a medicação vai jogar tudo por água abaixo do que você está fazendo da terapia nutricional, não vai. Mas lembra que medicação tem efeito colateral. Então, sempre se responsabilize pela medicação que você está tomando. A responsabilidade não é só do prescritor, do médico, tá? A responsabilidade é nossa também. Então, quando alguém nos passa alguma coisa, se eu vou colocar isso dentro do meu corpo, eu vou pegar e vou dar uma olhada ali o que aquilo pode causar, tá? Então, eu vou ter ali a responsabilidade de saber, opa, eu quero ou não fazer uso disso, para eu conversar com o médico e entrar ali num consenso de que vamos usar ou não vamos usar essa medicação, tá? Então, precisa ter esse alinhamento. Então, sobre assessoria, tá vendo aqui eu conversando com vocês? Tem uma área de suporte do método que agora, quando acabar aqui essa mini live que eu estou fazendo com vocês, eu vou responder as pessoas que estão em tratamento. Essa é a assessoria mais valiosa que você pode ter. Você ter alguém para perguntar. O nome disso é consultoria, tá? Então, essa consultoria que você tem e você ir aplicando passo a passo e você podendo me perguntar é tão valioso quanto você sentar na minha frente e às vezes é só escutar eu falar, que você não tá sabendo nada ali do tratamento, você tá só escutando eu falar, eu colocar o que você precisa fazer. E você vai ter as dúvidas lá na frente, que aí você teria que voltar várias e várias vezes para poder perguntar. E eu sei que para muitas pessoas enxergar isso, a preciosidade de você poder perguntar para o profissional, tirar a dúvida do seu tratamento, do passo a passo que você tá, porque as pessoas que às vezes estão aqui, que não estão no método, não estão no tratamento, elas não vão ter todas as dúvidas esclarecidas, elas não estão ali num passo a passo. E quem tá no método tá recebendo isso. Então, a pessoa tá aqui me perguntando, eu respondo. Eu vou responder todas que estão aqui pendentes quando acabar essa live. E esse processo é um dos processos mais valiosos que tem. Qual profissional que você foi, ultimamente, que ficou dando essa assessoria a você? Que ficou ali dando esse suporte? Qual? Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou ter isso, eu não vou ter a consulta individual, mas a assessoria de você ter o profissional lá para você perguntar. E eu não sumo, tá, gente? Eu fico aqui, fazendo live com vocês. A ideia dessas lives aqui é que, claro, agora como tá uma fase de entrada para o método, a questão do conteúdo, dos assuntos mais técnicos e tudo mais, está um pouco mais, digamos assim, não é a prioridade aqui da mídia, porque eu estou com foco nas pessoas que estão em tratamento, tá? Mas a ideia é uma junção, né? Da onde você estiver, você vai ter contato com o assunto, seja aqui na nossa área de suporte, seja no canal exclusivo, no grupo fechado de quem está em tratamento, que eu também tô lá, e aí você tem contato com isso. Então, isso é uma coisa valiosa, tá? Assim, valiosa. Pensa assim, o que tá acontecendo aí na tua vida agora que tá te trazendo resultado, né? E o que poderia ser feito diferente para você ter um resultado melhor. Se o que você tá fazendo agora não tá te trazendo resultado, pensa assim, dessa forma. O que eu tô fazendo agora está trazendo o resultado que eu desejo? Então, eu vou esperar uma próxima turma, que você não sabe nem a data, nem eu sei, tá? Porque eu vou dar assessoria para essas pessoas que estão aqui em tratamento, para talvez em final de 2021 melhorar. Para talvez 2022 melhorar. A melhora é agora, tá? O que eu sugiro, o que eu desejo a você é a melhora agora. Porque ninguém merece, gente. Ninguém merece uma pessoa ficar com quadro
fúngico de repetição, com problemas de repetição e achar que isso é normal. Por isso que eu repito tanto isso nas lives aqui pra vocês, porque me dá dor ver as mensagens aqui de gente que tá com problema há 10, 15 anos, 5 anos, 2 anos. Não é normal. Não é normal. E não espera meio do ano, final do ano, a data perfeita, porque essa data perfeita, ela não existe. A melhor data que a gente pode fazer qualquer coisa na nossa vida é o hoje. O que eu tô fazendo hoje aqui dentro das minhas possibilidades, conversando com vocês, isso é o meu melhor e o que eu vou fazer todos os dias. E eu vou ser bem honesta aqui com vocês. Eu tô cansada no sentido assim, de que é muita live que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou aqui na parte de tirar dúvidas, de ajudar, de entregar os meus 150% para que vocês melhorem, tá? Estou cansada, claro que dentro de um limite, né, gente? Que eu consiga ter saúde. Não vou estar num cansaço que vou perder minha saúde. Isso eu não faço nunca mais na minha vida, tá? Sair da zona ali entre o cansaço e saúde, como aconteceu comigo quando eu adoeci, porque eu não tinha tempo para cuidar de mim, que era a coisa mais absurda da face da terra, que na verdade era uma objeção minha. Não era que eu não tinha tempo, é que eu estava desorganizada, que eu não estava com clareza do que eu queria, tá? Então o que eu sugiro a você, é que você tenha clareza aí de que o hoje é o mais importante para você e que você entrando no método, hoje você tem assessoria, tá? Você não está só, você não vai fazer nada sozinha. Você não vai olhar um material, ficar com dúvida e não vai ter para quem perguntar. Você tem assessoria sim, tá bom? Agora, se você não tá pronta para isso, você quer esperar mais pro meio do ano para começar, aí é uma escolha, claro, individual. Eu respeito isso. Cada um tem o seu despertar, o seu momento aí de virar a chavinha, tá bem? A Bia tá perguntando, você consegue liberar mais um desconto para mentoria? Na verdade, não foi liberado desconto para mentoria, né? Foi liberado a entrada com mentoria. Não deixa de ser, eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas, Bia, a mesma coisa que eu vou colocar para si, tá? Lembra que a assessoria você terá. Assessoria você terá. Se você quer resolver o seu problema, aplicando e tendo alguém para te dar o suporte para você tirar dúvidas, para você ter o seu resultado, para você ter a sua colheita, tá bem? Então, às vezes a gente fica esperando, o momento ideal daquele jeito, daquela forma, para eu começar, vou esperar aquilo. Você está postergando a sua melhora, a sua cura, tá? Então, não, é a minha sugestão, tá, gente? É claro que, como eu disse, cada um tem aí o seu momento de despertar, o seu momento de sentir, eu vou fazer isso por mim agora, essa é a minha prioridade. Mas tem gente que quer esperar, né? E aí vai esperando, e por isso que eu falo assim, não aceita se sentir doente e achar que isso é normal, porque às vezes a pessoa se acostuma tanto se sentir mal, se acostuma tanto ter os sinais e sintomas, que ela acaba achando que é normal viver assim, que é normal ter um incômodo, que é normal ter as queixas. Porque a pessoa tá tão acostumada, é igual uma pessoa que tá num casamento ruim, gente. Num casamento, num trabalho ruim, alguma coisa do tipo. É se acostumar com aquela situação e a pessoa continua daquele jeito. A pessoa continua, não tô falando que é pra acabar o casamento, mas ter a conversa com o parceiro, com a parceira, tentar entender o que não tá dando certo. A mesma coisa no trabalho, o que o trabalho não tá dando certo, o que eu posso fazer diferente, tá? Todos esses pontos. É igual quando eu entrei de atendente numa empresa, num banco, né? Na época era Unibanco, posso falar aqui, não tem problema. Eu entrei como atendente e tudo mais, não gostava do trabalho, mas mesmo assim fiz de tudo para ser efetivada, para virar caixa desse banco, porque eu queria ser nutricionista e era o degrau que eu precisava para eu receber um salário um pouco maior, para eu poder pagar a faculdade de nutrição, que na época era R$810 a mensalidade da São Camilo, que foi onde eu estudei. E assim, eu tinha clareza que eu não gostava daquilo que eu estava fazendo. Isso era muito nítido para mim, mas eu tinha clareza da onde eu queria chegar, qual era o próximo degrau, o porquê que eu estava fazendo aquilo, tá certo?
Então, às vezes, a pessoa está ali numa situação ruim e continua naquela situação, por exemplo, a questão da alimentação. A pessoa está ali na tentativa de fazer uma coisa certa, mas não sabe o caminho, não sabe o passo a passo. E a pessoa permanece ali naquele caminho ruim, daquela alimentação restritiva, daquela alimentação que ela nem entende por que ela está fazendo isso. E aí ela não tem clareza do próximo degrau e continua naquele andar, não tem resultado e acha que a nutrição não corrige o estado da doença, mas na verdade porque ela está no caminho errado e não tem a clareza do próximo degrau. Então essa busca pela clareza do próximo degrau, o porquê que você está fazendo isso aqui hoje e para onde você vai subir, isso precisa estar muito nítido, tá? Então por isso que eu dou a assessoria, para a pessoa não achar, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou. A gente entende o que foi feito certo, o que foi feito errado, o que pode ser melhorado, tá? Então é pra dar certo, tá, gente? É pra dar certo, não é pra dar errado, não, tá? É claro que depende da parte da pessoa que está aplicando, é em conjunto, né? Então, por isso que eu não chamo de paciente, né? Eu parei há muito tempo a chamar cliente de paciente, porque somos duas pessoas juntas em busca da melhora, né? É diferente de uma pessoa que está acamada, hospitalizada, que aí a situação... E, no entanto, a pessoa que está ali acamada, hospitalizada, a pessoa está ali recebendo a nutrição dela, ela não tem escolha, né? Então, ela vai receber aquilo ali e vai... Por isso que é paciente, né? No caso, uma pessoa que está em recuperação, que tem o poder de escolha, aí a pessoa, ela participa do processo, né? Então, deixa de ser o paciente, né? De ficar ali esperando a recuperação, tá bem? Oi, Cristiane. Eu acho que eu vi a tua pergunta. Eu respondi ontem à noite. Se eu não respondi, foi uma bem parecida com a tua, tá? Mas depois que acabar aqui a live, eu vou terminar de responder. Se eu não respondi a sua, vai estar lá, tá bom? A Nívia colocando aqui sobre a própolis. Sim, suplementos que têm ação antimicrobiana, cada pessoa tem uma resposta diferente, Nívia. Tem gente que melhora já no início, porque é ação antimicrobiana. Então, você começa a controlar o crescimento de fungos, bactérias, também tem ação em vírus, mas aí é uma outra parte, que não vem o caso aqui, mas o nosso foco, que são os fungos, tem ação imediata. É igual, eu dou sempre esse exemplo porque traz clareza. Igual quando a gente come algo que não foi muito bem preparado, por exemplo, o feijão. Se o feijão não foi feito ali todo o processo direitinho, você comeu num restaurante que você não sabe como que foi feito a preparação, pode te dar desconforto, estufamento, gases, porque é efeito imediato, tá? Então, tudo que a gente coloca no nosso corpo de alimento, de nutrição, é efeito imediato. Por isso que algumas pessoas falam assim, mas eu quero buscar isso daqui porque eu quero um alívio rápido. E aí, normalmente, o alívio rápido... Até algumas propagandas de produto de farmácia, né? Usa isso aqui que é alívio rápido. Porque você engole e já tem um alívio rápido. Na nutrição, não deixa de ser. Só que na nutrição, a evolução disso é crônico, né? Então, a tua melhora é constante. Você melhora um pouco hoje, um pouco amanhã, e vai melhorando, né? No caso de uma medicação, não, é ação no dia e acabou, tá? Você não vai ter melhora... não vai te trazer saúde. A medicação, ela elimina, entre aspas, o problema quando tem a sua ação efetiva, mas não te traz saúde, pode te trazer doença, até se você usar repetidamente, tá? A Daiane tá perguntando aqui, sou leiga no assunto, mas recentemente fiz um exame de sangue para pesquisa de fungos e ele deu positivo. Isso seria a síndrome fúngica? Oi, Daiane, seja bem-vinda, você deve ser nova por aqui. A síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas crônicos. Então, algumas pessoas, elas terão, por exemplo, no seu caso, é um caso que já tem uma confirmação, não digo com gravidade, tá? Não use isso achando que o teu problema é pior do que o de outras pessoas, que isso não tem tratamento... Mas é que tem algumas pessoas que ficam ali em busca de exames para tentar ter essa resposta que você teve, para aí sim pensar em fazer algum tipo de tratamento. Isso é um caso. No seu caso, provavelmente você já tinha alguns sinais e sintomas da síndrome fúngica, só que você não sabia o que era a síndrome fúngica, você nunca tinha ouvido falar. E você não conseguia associar isso. E aí passaram-se alguns anos, provavelmente
eu arrisco dizer que mais de 3 anos, tá? Que você está com esses sinais e sintomas e agora você fez exames para comprovar algo que você já tinha os sinais e sintomas. Então, a síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, juntando esses sinais e sintomas, a gente chama de síndrome. Você está com um problema fúngico e que associado a isso, você tem uma síndrome, porque você tem outros sinais e sintomas, tá? Que é isso que eu arrisco dizer, porque se você fez um exame lá, é porque você estava procurando alguma coisa que vinha te trazendo dor, incômodo, falta de energia, desconforto. Então, você ficou ali fazendo exames para tentar achar o que era, certo? E às vezes a gente fica nessa busca de procurar para tentar achar o que é. Igual no caso de mulheres que têm candidíase vulvovaginal, quer saber o nome do fungo que tá lá, vai lá no médico, passa uma vez. Ah, é candidíase, tá, toma aqui o remédio. Aí volta no médico, é candidíase, toma o remédio. Mas aí não pensa em todo o corpo em desequilíbrio. O desequilíbrio, para não ficar superficial, é o seguinte, não é só a vagina que tá te incomodando. Da mesma forma que quando foi no meu caso a mão, não era só a mão que estava me incomodando. Eu tinha uma pancada de sinais e sintomas, tá? Mas eu não estava concentrada em olhar para mim e entender o que estava acontecendo. Eu estava concentrada no foco ali no meu trabalho, em outras coisas, e eu não estava conseguindo enxergar isso. E aqui, quando eu estou conversando com vocês, explicando, mostrando os pontos, mostrando exemplos, mostrando pessoas que fizeram tratamento e venceram a síndrome fúngica, que saíram ali de uma nota, porque eu sempre coloco assim, qual a nota que você estava, qual a nota que você está agora, de uma nota baixíssima em termos de qualidade de vida, porque qualidade de vida fica parecendo uma coisa assim, é para poucos, mas qualidade de vida, gente, é a gente estar bem. O normal é ter saúde, o normal não é ter doença. O normal é ter saúde, não o contrário. Então, se eu vivo carregando doença, se eu vivo tendo que usar medicação antibiótico, isso é anormal, tá? Então, por isso que eu repito aqui, converso tantas vezes com vocês o mesmo assunto, para trazer essa clareza, tá? Que às vezes a gente está lá na busca incessante de achar um nome para nossa doença, mas o corpo está te mandando mensagens ali, ó, vai lá, isso aqui não tá legal. Ah, eu tô sentindo uma dor de cabeça, meu cabelo ali, ó, tô com caspa, a minha pele não tá legal, eu tô tendo, a pessoa vai lá e fala, olha, tá parecendo acne aqui, ó, com uma certa frequência. Aí eu vou lá e vejo que tá micose. Quantas pessoas, que as pessoas não falam, porque algumas pessoas têm vergonha, e não deveria ter, tá, gente, porque fungo é normal, tá? Todo mundo tem risco de ter um problema fúngico, mas quantas pessoas têm micose e não tratam só a micose? Esquecem a micose lá no corpo e de repente está consumido pela micose. Porque às vezes a energia está tão voltada para outras coisas que nem percebe esse supercrescimento. É o mesmo exemplo do tema da água que a gente conversou aqui hoje. Às vezes é aquilo que a pessoa faz todos os dias, vou ali me hidratar, nem presta atenção na qualidade da água. E aí toma essa água, que é um dos pontos mais importantes no processo da recuperação, e tá ali consumindo uma água que pode deixar a pessoa doente, cada vez mais doente. Tá? Então é importante pensar em todos esses pontos. Lembrar que a estabilidade de qualquer problema fúngico, então eu estou com um problema fúngico, ele tá ali no meu corpo enraizado, não é normal, tem tratamento, você não tem que viver com esse problema fúngico. E se você vive com esse problema fúngico, ele tá roubando a sua energia, ele tá roubando a sua vitalidade, tá? Ele tá roubando aquilo que você come, que você se nutre todos os dias. O fungo, ele tem a capacidade de competir ali com a questão de aproveitamento, tá? Desse nível de energia. Então, às vezes você come, você fala assim, nossa, mas eu não tô melhorando, eu tô sentindo aqui que não tá legal. Mas porque você não tá fazendo o tratamento para controlar esse crescimento de fungos, e aí você tá alimentando fungo. Aí tá alimentando fungo, tá? É igual, por isso que aparecem os problemas de pele, de cabelo, tá? Porque fungo inibe, por exemplo, biotina. O fungo inibe, então não deixa a biotina funcionar. Por isso que a pele fica acabada. Por isso que, quando eu mostrei pra vocês o exemplo da minha mão, formava aquelas bolhas, aquela coceira, aquelas peles, né? E o coça. Porque fungo tá inibindo a ação da biotina, que deixa a nossa pele bonita, tá?
Então, o fungo inibe isso. E aí, nas outras regiões também, quando você pensa lá em vagina, na vulva, tá? Ali é uma pele também, tá? Então, ali é uma camada. Do lado de dentro do nosso corpo tem pele também. Só que é chamado de mucosa, porque é uma pele diferente. Aí, sempre termo técnico, vocês vão escutar mucosa. A mucosa é tipo isso, tipo não é. Você passa a língua aqui na sua bochecha, isso é mucosa, que é uma pele mais fininha. E aí o fungo fica ali também, tá? Então o fungo ele vai dominando, né, as mucosas quando ele tá em crescimento. Ó, a Daiele colocou aqui, já tô no início, mas já está fantástico que ela entrou no método. Que bom! Seguimos juntas. Eu fico muito feliz de receber as mensagens de vocês, de quem tá em tratamento, de quem tá aqui, ó, engajadíssimo. Tem gente que já tô fazendo, já tô aplicando, já tô sentindo melhora. Por quê? Não é porque é mágica, gente, não é mágica. Não tem nada de mágica, é o caminho certo. Se aquilo que você faz todos os dias é comer, beber, né? Eu tô bebendo água, tô comendo, é nesse foco que você, é nisso, nessa informação que você tem que se concentrar para você ter resultado. Né? O que eu faço todos os dias, repetidamente, é o que vai me trazer ali a resposta positiva para eu me curar, para eu me tratar. E às vezes a gente esquece da nutrição, da hidratação não só, vou beber, porque eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. Não, gente, é da hidratação certa, da qualidade da água certa, da qualidade do alimento certo, de um alimento sem contaminação, sem a questão do potencial de alergia para você se curar, se recuperar, para depois você ter a liberdade de comer o que você quiser. Não é porque você vai viver em restrição, não, porque você vai se fortalecer. O objetivo é se fortalecer. Aí você se fortalece, seu corpo responde positivamente. E aí quando você entra em contato com um alimento que não é muito bom para você, mas o teu corpo tá forte, ele sabe dar conta daquilo. Ele sabe fazer a digestão, tá? Então, é igual o exemplo que eu coloco em alguns momentos para vocês, com relação a trigo, né? Então, tem aquele universo assim, nossa, glúten, trigo e tudo mais. Sim, existem vários estudos, várias comprovações em relação aos problemas que podem ser ocasionados pela proteína ali do trigo e tudo mais. Mas um corpo que está fortalecido e ele entra em contato com esse tipo de alimento, ele sabe, ele consegue responder positivamente para fazer a digestão e eliminação daquilo que não faz bem. Só que o que aconteceu com o passar da nossa vida, da nossa existência, é que não houve um aprendizado de como comer esse tipo de alimento. Pelo contrário, o nosso aprendizado era que certos alimentos é a base da pirâmide ali da nossa alimentação, que a gente tem que comer aquilo e que aquilo é a nossa nutrição, né? E aí a gente ficou sendo exposto a alimentos aí demais que foram tirando a nossa nutrição, né? Foram deixando a gente alimentado, mas desnutrido. Então não é para ter um peso, um peso nas costas quando você vai comer uma pizza. Não é para se sentir assim. Né? Nós não temos que nos sentir mal quando a gente vai comer algo que nos traz conforto. O que a gente tem que, na verdade, reorganizar os nossos pensamentos, pensar na nossa cronologia, que foi todo o conteúdo aí da nossa imersão, entender como foi o nosso processo e a nossa relação com esses alimentos. Eu até brinco e conto a minha história, que quando eu voltava da escola, eu comia, tipo, aquelas pizzas brotinhas, eu comia umas 5 pizzas de almoço, dessas pizzas brotinhas, que fazia educação física, essas coisas. Então não tinha consciência, né? Não conseguia juntar as peças, apesar de eu já ter ali algumas informações do que é bom, do que é ruim, mas não conseguia juntar as peças que no passar da vida, da existência, o jeito que eu me relaciono ali com a repetição de alguns alimentos vai me levar à doença. E não é porque o alimento ali é de todo mal, mas é o jeito que eu me relaciono com esse alimento, né? Que aí entra a parte lá da terapia nutricional, que quem tá no método já está entendendo o que eu tô falando. Daiane, eu te entendo.
O papel do gastro é pedir vários exames. A Daiane colocou aqui o relato dela, que foi em gastro, o gastro pediu vários exames. Quando a gente vai em gastro, o médico, ele não vai falar para você sobre a correção da sua alimentação, correção do seu estilo de vida, porque talvez ele não tenha um domínio, inclusive, de alguns detalhes sobre isso, da parte da nutrição. Então, ele vai te pedir um montão de exames. Só que, se você consegue parar para analisar tudo que você vem fazendo, tudo que foi feito aí com relação às suas escolhas e o despertar da doença, muitas respostas você encontra na sua própria linha do tempo. É que você não acompanhou a nossa imersão, porém tá liberado, porque algumas pessoas pediram, tá liberado a parte do blog com os vídeos da imersão, que aí depois eu vou passar as informações nos stories, tá? Aí eu sugiro, Daiane, que você dê uma olhadinha nos stories, que eu vou colocar um conteúdo bem legal lá, pra você entender essa parte aí da linha do tempo, tá bem? Porque senão você vai entrar nesse ciclo aí de buscar a doença e não vai começar o seu tratamento. Você vai esperar mais 6 meses, mais 1 ano para começar a fazer uma terapia nutricional certa e vai postergar a sua melhora, tá bem? Você pode até continuar fazendo esses exames que faz parte aí do seu diagnóstico, que é importante, tá? Não tô falando mal de exames, mas não fique só esperando o resultado de exames, tá? Para começar a olhar a sua alimentação, a terapia nutricional para você recuperar a síndrome fúngica, tá bem? Porque, caso contrário, você tá esperando um remédio, né? E não é o remédio que vai te tirar da dor, infelizmente. Não é o remédio que vai te tirar da dor no sentido de corrigir para você não ter o problema de novo, tá? Ele trata algo pontual. Então, antifúngico, antibiótico, é algo pontual, não é algo a longo prazo, infelizmente, tá? E tem efeito colateral, né? A Fabíola tá perguntando sobre néctar de coco. Não sugiro, tá? Não é que não possa ser consumido nunca, mas agora é uma fase para você procurar usar mais a estévia, o próprio açúcar de coco, que tem um poder de adoçar menor, mas ele vai ter ali nutrientes importantes para a sua fase de recuperação. O néctar, ele é mais concentrado. Então, ele dá um pico ali de insulina um pouquinho maior do que o açúcar de coco, tá bem? Bom dia, Ângela. A Conceição aqui tá perguntando de pano branco. É sim, tá? É problema de fungo. A Cristiane tá perguntando sobre a água, que foi o tema aqui da nossa conversa de hoje. Qual é a melhor forma de purificar a água? Existem vários tipos de purificadores, os mais caros possíveis, assim, quando você procura purificador de água. E tem uns com preço mediano que vai ter a mesma ação, tá? Então, tem purificador que tem ação de filtro também, tá? Então, o purificador, ele elimina germes. E o filtro, ele elimina toxinas presentes na água. Sheila, mas germe não é toxina? Sim, mas existem outros tipos de toxinas, como é a consequência dos poluentes presentes na água. Porque a água que sai da nossa torneira vem da onde, gente? Vem dali do tratamento da água que saiu pelo nosso ralo. Tá? Então, quando a gente pensa em processo de purificação, assim, de tratamento de água, então o tratamento da água para chegar na nossa casa é a mesma água que sai ali do nosso ralo. Não necessariamente, tá, gente? Mas só para usar como exemplo, tá? Então, ela vem ali de algum lugar, que é a água que vai ser utilizada na nossa torneira pra gente tomar banho, escovar os dentes, tomar banho ali no chuveiro, e a água que vai sair no nosso filtro. E existem ali toxinas do meio ambiente, a questão ali de medicações, de plásticos, de tudo isso tá na nossa água. E aí tem filtros que têm o poder de purificar, de tirar os germes e de reduzir essas toxinas, tá bem? E aí a qualidade da água fica melhor. No caso da água mineral, a água mineral ela é extraída de fontes específicas. Por isso que vocês veem na água mineral escrito o nome da fonte. Ah, essa aqui foi tirada em Águas de Lindóia. Em Minas Gerais tem lá várias fontes, né? Então quem é de Minas tem lá as fontes de Minas. Por isso que se percebe que quando cada lugar que você vai tomar água tem um gosto diferente, porque é por conta dos minerais presentes na água. Então depende da região que ela foi extraída. Se você vai lá pra, sei lá, Foz do Iguaçu, então você vai beber a água de lá,
Se é muito próximo lá da Argentina, no lado lá das cataratas, ela é até meio saloba, assim, não sei se esse é o termo certo de se falar, mas a questão dos minerais, para ficar mais claro, ela é um pouquinho mais salgada, ela tem um gosto diferente por conta da região. Então, cada região, pensando em água mineral, vai ter a sua qualidade, vai ter a sua diferenciação. Quando a gente pensa em qualidade da água para um tratamento, para uma terapia nutricional, a gente vai pensar em ter segurança dessa água, com menos risco de ter germes, com menos risco aí de ter toxinas. Então, quando eu consumo uma água mineral de boas fontes, tá, de uma região boa, eu consigo ter essa segurança. Sheila, mas como que eu vou ter certeza da segurança aqui da água da minha região? Você não vai ficar, eu sei que isso é desgastante, você não vai ficar olhando ali cada rótulo da região, das águas, porque no Brasil, gente, se a gente for parar para pensar, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tem fontes totalmente diferentes. Mas você consegue ter uma boa referência ali das águas que normalmente tem clareza, eles colocam essa informação. Às vezes você entra até no site da empresa, então, sei lá, você quer consumir a água da marca X ali da sua região. Você joga isso na internet, a própria marca coloca ali os detalhes de onde foi extraída aquela água, tá? Mas para simplificar, de um modo geral, boa parte da água mineral que tem em supermercado, aquelas águas que estão ali, são de ótimas fontes, tá? É mais difícil ter água mineral aí de fontes ruins, exceto tomar cuidado aquelas que você vai comprar no farol, assim, às vezes você não sabe de onde está vindo aquela água, né? Se você nunca viu aquela rotulagem, então é esse tipo de cuidado que eu sugiro que você tenha, tá bem? A Caroline colocando aqui que a água do condomínio onde ela mora tem muito cloro. Gente, tem água que às vezes a gente vai abrir assim, a torneira. Onde eu tava, não sei, algum estado aí que eu tava, entre as minhas idas e vindas, eu abria a água da torneira, tanto do banheiro quanto da cozinha, eu deixava ela aberto, era branca, a água saía branca durante, eu juro pra vocês, quase 5 minutos. Só que eu não deixava aberto porque haja água ali pra toda vez, pra ter a liberação daquele cloro e tudo mais. E aí eu consumia água mineral, tá? Então, é esse tipo de cuidado que é importante vocês terem, ter essa consciência. E sair um pouquinho dessa parte só de água para hidratar. Tô com sede, tô bebendo água. Claro, quem não bebe água, né, ainda tá nessa parte um pouco mais básica, porque tem gente que tem dificuldade de beber água, tá? Tem gente que tem muita dificuldade de beber água. Aí, vamos aromatizar a água, vamos colocar coisinhas aí para dar um sabor, para dar um incentivo para você beber essa água, alecrim, gengibre, vai colocando coisas que te estimulem aquilo que você gosta, claro, hortelã, para te dar aí prazer. Mas aí subindo de nível, aí você entra na parte da qualidade da água, tá bem? Deixa eu ver aqui. A Cristiane perguntou, no caso de vermes e de síndrome fúngica. Tem que tratar, tá, Cristiane? Começa, tá? Então, começa pela síndrome fúngica, que você tá aqui, está começando por isso. Então, vamos tratar a síndrome fúngica. Na parte de parasitas, aí é um outro degrau, tá? Agora, a questão de talvez querer fazer tudo junto e não começar nada e não terminar nada, isso só atrapalha o seu processo, tá? Às vezes a gente fica ali, quer começar a fazer tudo junto. Um exemplo, igual uma pessoa que quer fazer a academia, quer começar a cuidar da alimentação, quer começar a acordar às 4:30 da manhã, entendeu? Quer fazer ali tudo junto e aí em uma semana desiste do que tá fazendo. Não se sustenta, tá? Então, o que eu sugiro, foca na parte de síndrome fúngica, que tem ação antimicrobiana, e aí depois, essa questão aí da parte de parasitas, avançar aí de nível, tá bom? Deixa eu ver se eu pulei aqui alguma pergunta. A Si tá falando aqui dos filtros da casa dela. Cada um, lógico que vai encontrar aí o filtro que é mais sustentável, digo em termos financeiros e também para manutenção. Filtro e purificador, tá, gente? Lembra que são duas coisas diferentes. O filtro não necessariamente é purificador que elimina germes, tá? São duas coisas diferentes.
quando tá escrito, você vai lá no site do filtro, tem essa informação, consta lá, tá? Então, esse filtro, ele tem a capacidade de purificar a água também, tá? O filtro de barro, ele é filtro, ele tira toxinas, mas não necessariamente ele elimina germes, tá bom? Germes, quando eu falo germes, são bactérias, tá? Então, são bichinhos ali que podem nos fazer mal, tá bem? A questão do pH que vocês estão perguntando, é claro que cada vez mais, gente, vai ter essa tendência do mercado de ter uma avaliação de pH. Só que aqui a questão que eu quero conversar com vocês hoje não é ficar olhando o pH da água mineral. Para mim, pensando em orientar vocês para vencer síndrome fúngica, é mais importante você consumir uma água que tenha a qualidade da fonte ali onde ela está sendo extraída, do que ficar só consultando o pH da água. Porque automaticamente quando você compra uma água que tem uma boa fonte, eu quase fiz, parece que eu tô fazendo propaganda da marca de água mineral, mas quando tem uma fonte boa, automaticamente o pH ali vai estar coerente com a qualidade ali daquela fonte e do propósito daquela marca de água mineral. Lembrando que quando você supera a síndrome fúngica, você pode investir num purificador, num filtro, usar filtro na sua casa. Você não precisa ficar refém de água mineral, tá? Porque, lógico, a gente pensa em questão de sustentabilidade, de plástico, esses detalhes. O principal é nessa fase de superação. E depois você vai pensar na questão do investimento de você colocar um ótimo filtro na sua casa, tá? Associado um filtro e purificador, tá bem? A Malesca perguntou aqui alguma coisa, só que eu não vi a tua pergunta, Malesca. Manda o que você pegou e não sabe se é confiável. Estão me perguntando aqui sobre pedra de turmalina negra. Eu acredito que deve ter, eu não tenho essa informação, tá? Vou até pesquisar para poder compartilhar com vocês aí num próximo momento. Mas eu acredito que tem a função não só de alcalinizar, mas o propósito também é a questão de toxinas, tá? Quando a gente pensa numa pedra específica, que a gente coloca, principalmente tem aquelas garrafas com as pedras e tudo mais, era igual, quando a gente pensa assim na antiguidade, muita coisa que a gente faz hoje, muita coisa, gente, do que é feito hoje, você pode ter certeza que lá atrás já faziam isso antes e por isso que está sendo refeito no presente. Então, isso é algo antigo que já utilizavam, igual a questão do carvão ativado, é uma coisa muito antiga, que hoje a gente ainda usa, por quê? Porque tem efeito, porque dá certo, porque funciona, tá? Então, é o caso aí dessa pedra, eu acredito que tem mais detalhes, mais informações sobre ela, mas eu não tenho essa informação aqui, mas o papel deve ser esse, tá bem? E aí, gente, a questão de em cima do muro, de entrar ou não entrar no método, tá? Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, eu sei que há sempre pessoas novas, a abertura do método é até domingo pra entrar, pra fazer parte do tratamento, pra fazer parte ali do nosso grupo de pessoas que vão vencer a síndrome fúngica aqui, ó. Nesse momento, nesse período de 2021, não vai esperar meio do ano, não vai esperar 2022, não vai esperar o momento ideal que nunca chega, tá? Então, eu abro essas turmas, tá? Turma que eu digo no sentido de pegar um período para fazer tratamento e levar essas pessoas até um momento de cura, de remissão. E eu não consigo ficar fazendo isso o ano todo, por isso que tem períodos aí que eu abro a inscrição para o método e fecho, não fica aberta o ano inteiro, tá bem? Só passando essa informação para quem perguntou. Sempre tem que ser orgânica, tá, Claudinha? Pensa que suplemento é algo, não que o alimento não tenha a sua importância, mas suplemento é concentrado, tá? Eu acho que você me perguntou isso na parte de suporte do método, eu te respondi lá, tá? Precisa ser. A Luzia colocou, o gosto é ruim, né, de própolis. Tem gente que não aceita muito bem, não, tá? Tem em cápsula também. Tem uma parte lá do método que eu passo as informações da versão em cápsula, tá? A Dani colocou sobre a questão da água, que tem um sistema de purificador, que ela prefere o purificador do que galão de água. O galão de água mineral,
depende do fornecedor. Da mesma forma quando você vai comprar água no supermercado. Quem é o fornecedor do galão de água? Então você tem que confiar no fornecedor daquele galão. Não no lugar que te entrega. Mas qual é a marca daquele galão? Qual é a certificação? Tá? Então se você resolver utilizar de galão, né? Água mineral é a mesma coisa também. E aí, se você tem um ótimo purificador de água na sua casa, excelente, tá? Então, você continua com o seu purificador, não tem problema. A Daiane aqui tá perguntando sobre a questão da água alcalina. Eu tinha explicado um pouquinho mais para trás. É a questão da fonte. Então, depende da fonte da água, gente. Tem essas diferenças de minerais. Por isso, você pega uma água e você vai olhar o rótulo de uma água, você vê ali a questão de sódio, de magnésio, de potássio. Por isso que o nome é água mineral. Porque depende da fonte de onde foi extraída essa água, tá? E aí tem a diferenciação também de pH, tá? De tudo isso. E aí, deixa eu ver aqui. Pulei alguma pergunta. A Malesca voltou aqui e perguntou. Era você mesmo que eu estava procurando, Malesca. Isso, esse período de superação do ciclo. O ciclo inicial de tratamento, aí para quem ainda não começou o tratamento da síndrome fúngica, é um ciclo de reconhecimento de território. O que é isso? Reconhecimento da resposta do seu corpo a determinados alimentos. Porque você vai entender, dentro da sua cronologia, da sua linha do tempo, a exposição a esses alimentos, o quanto que você consumiu esses alimentos, que tem um poder aí de digestibilidade um pouco mais dificultado, né? O alimento, ele exige muito do corpo para ser digerido, tem um maior risco de contaminação por fungos e tem também a questão do potencial alergênico. Então, a gente leva em consideração tudo isso, tá? Então, os principais alimentos que têm esses 3 pontos. Então, contaminação, digestão e alergia, tá? Então, a gente levando em consideração a presença desses alimentos, é uma fase de reconhecimento para que o seu corpo, ele entre em férias na terapia nutricional para você poder aí tocar o seu ciclo, para você poder se recuperar. Por isso que eu digo que, gente, terapia nutricional não é para você esperar, 3, 4 anos para ver frutos. Não, terapia nutricional você vê fruto a partir do momento que você começa. Porque aquilo que a gente come hoje, a resposta do nosso corpo é hoje, tá? Então, o que eu tô sentindo hoje, eu tenho melhora hoje? Sim. Quer dizer que eu vou ter a cura total hoje? Não. Quer dizer que você está no seu processo de recuperação. Porque, da mesma forma, gente, medicação não te cura, tá? Medicação, ela corrige ali um meio de alguma substância, alguma coisa que estava te fazendo mal, mas e o depois? E aí o depois não tem depois. E por isso que o problema volta. E por isso que lá na bula tem lá os efeitos colaterais. E por isso que lá na bula tem todas as informações do que pode acontecer. Então, a gente se pendurar em um processo isolado não dá certo. E quando a gente pensa em nutrição, no passo a passo aí da inclusão de alimentos, não, porque tem gente que passou por muito tempo de restrição, por muito tempo ali tirando alimentos, por muito tempo sofrendo, achando que era só, né, restringir, e não sabia nem o que comer, o que incluir no lugar, como se nutrir. E aí esse processo de recuperação não acontece, porque o corpo fica desnutrido com tanta restrição, tá? Então é entender o porquê que alguns alimentos não são favoráveis nessa fase de terapia de recuperação, incluir o que é certo, ter prazer em comer, porque esse é o ponto mais importante, ter prazer naquilo que está sendo consumido, se sentir bem comendo aqueles alimentos, e aí começa a colheita de frutos, tá? E aí chega o patamar que você pode comer o que você quiser, mas certamente você vai sentir isso, é algo intrínseco, é algo que eu sinto e que eu vejo relatos de muitas pessoas, que você ignora certos tipos de alimentos, porque isso é um instinto natural da nossa natureza, mas o instinto natural do ser humano em a gente se distanciar de algo que a gente sabe que não nos faz muito bem, igual um bichinho que vai ali comer uma frutinha. Ele sabe qual que é a venenosa, ele não come. Por isso, olha como a natureza é sábia. Então, ele sabe qual é o alimento ali que é venenoso, que não faz bem. Então, ele não vai lá ficar bicando a fruta que tem o veneno.
porque tem algo que não vai trazer saúde, tá? Então, o nosso corpo acaba sendo do mesmo jeito. A questão é que, muitas vezes, desde a infância, a gente foi entrando em contato aí com alimentos com potencial de causar vício e de alimentar crescimento fúngico, e aí a gente entra numa cadeia de superalimentação sem fim. Eu não tô falando de superalimentação de comida, tá, gente? Porque quem tá com fome, tá comendo comida, tá ótimo. Superalimentação de coisas que nos adoecem. E aí não quer dizer também que você não possa comer esse tipo de alimento, mas é algo sabido, assim, que você percebe que a sua relação com aquele alimento mudou. Que você tem um autocontrole, que não é algo forçado. Estou em restrição, não vou comer. Não, é algo natural. Você come ali um pedaço, 2 pedaços, ou num dia que hoje eu tô com vontade, mas amanhã acabou. É o hoje que eu tô com vontade de comer isso daqui, que eu sei que não faz muito bem pro meu processo. E esse sentir diferente, ele vem com o controle do supercrescimento dos fungos. Sei que pode parecer aí muito difícil de imaginar isso, esse crescimento de fungo dentro do nosso corpo e o fungo comandando o nosso consumo de alimentos, mas o nosso corpo, ele é movido por isso, por fungos e por bactérias. Então, o que coordena o que eu vou comer, o que eu estou com vontade de comer, não, a gente acha que é o racional nosso. Eu, Sheila, gosto de comer esse tipo de alimento. É o que vive ali dentro do meu corpo, dentro do meu intestino principalmente, tá certo? E isso é no corpo de qualquer ser humano, porque nós somos colonizados por bichinhos, fungos e bactérias. E se a gente deixa algum desse grupo aumentar demais, como más bactérias e fungos, principalmente quando baixou mal as bactérias, por exemplo, no consumo de antibiótico, tô com amidalite, toma antibiótico, tô com problema disso, toma antibiótico, tá baixando boas bactérias, aí o fungo, aumenta, cresce. Ele vai crescendo. Você não tá percebendo. Só que aí você começa a ter picos de querer comer várias coisas, vários alimentos em grandes volumes. Isso é fungo aumentando, tá? Isso é fungo aumentando. Aí, Sheila, como que ninguém fala isso? Como que eu nunca tinha escutado isso antes? É porque é algo que dá trabalho explicar. É algo que dá trabalho explicar. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe quantas explicações eu já dei sobre esse assunto. E eu vou continuar dando explicações sobre isso. Dá trabalho explicar, falar de fungo. É muito mais fácil falar assim, olha, come menos isso, faz isso. Toma isso daqui que resolve. Tá? Mas os fungos estão aí e eles sim dominam as nossas escolhas. E assim como a Malesca falou dessa fase de superação, a fase de superação é interromper esse ciclo. É interromper essa superalimentação daquilo que nos adoece, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar no controle, né? Então, você consegue controlar aquele supercrescimento, deixar ali na proporção que vai te trazer saúde, que vai te trazer cura, que vai te trazer remissão, que é esse o objetivo, tá? E quando você comer, você vai nutrir o seu corpo, você não vai ficar nutrindo os inquilinos aí de má qualidade, né? Aí você nutre os inquilinos bons, tá bem? Cecília, a sua dúvida é o seguinte, quando você assiste o método, na parte de baixo tem um anexo, um checklist de alimentos, tá? E aí tem os alimentos lá com potencial alergênico, de fermentação, que aí você tem uma tabelinha que você pode fazer um checklist desses alimentos. Dá uma olhadinha nos arquivos, tá bem? Tá em PDF. A Malesca tá perguntando aqui sobre pegar direto da fonte, se é confiável. Então, olha só, tem algumas pessoas que elas pegam da fonte ali que elas querem consumir, levam em laboratórios, que não é caro fazer isso, tá? Levam a água em laboratório para fazer o teste daquela água para ver a qualidade, para ver se não tem contaminação por germes e tudo mais. Eu sei que isso pode parecer muito distante da nossa realidade, principalmente quem mora em São Paulo. Fala assim, nossa, mas como foi fazer, né? Mas assim, quem mora perto de fontes naturais, isso é muito comum, tá? Às vezes já até tem avaliação dessa fonte. Então, é bom você perguntar aí na região, tá?
É isso que eu sugiro a você, tá bem? Deixa eu ver aqui. Pode, Lenice, pode comer açaí sim. Que delícia. Que aí no Pará tem um montão de açaí. É que aqui em São Paulo a gente consome açaí. A gente não consome açaí, a gente consome açúcar com sabor de açaí. Aqui não tem boas fontes. Tem até alguns lugares, né? Frutaria, alguns lugares que tem um açaí de boa qualidade. Mas de um modo geral, os açaís aí que vendem em lugares específicos é uma sobremesa, né? Com sabor de açaí. No Pará, eu sei da qualidade do açaí, que ele é puro, né? Concentrado. Então, você pode consumir sim. Eu sei que vocês consomem da forma salgada, né? Junto com a refeição. Então, mais antioxidante. É o alimento mais antioxidante que tem, é o açaí. Que é essa corzinha roxa dele potente, assim como tem na cebola roxa, na ameixa roxa, na amora, no mirtilo, que no sul tem bastante. Então tudo isso tem um poder de interagir com as nossas células. Quando eu falo células, são os pedacinhos do nosso corpo. E aí combate aquilo que faz mal pro nosso corpo. Então é muito bom, tá? Quando você está perguntando sobre filtro de parede. Então, Lúcia, depende aí do filtro, tá? Qual é a marca desse filtro? Dá uma olhadinha no site da marca desse filtro e vê se ele tem o poder de purificar também. Esse é o primeiro passo, tá bem? Se ele tem esse poder de purificar a água. Então, cada lugar, cada região vai ter marcas diferentes, então não tem como abordar todas. O que eu sugiro a vocês é, pega a marca, entra no site da empresa, consulta as informações. Tá na dúvida? Até você vencer a síndrome fúngica, foca em água mineral, tá? E enquanto isso, para você não ficar sobrecarregado de tomada de decisão, você vai pensando ali em como resolver essa questão da marca, da qualidade, se vai manter, se vai trocar, tá? Mas uma coisa de cada vez, tá bem? Aê, ontem tomou açaí, Caroline, que delícia. Aqui, confesso, eu nem lembro a última vez que eu tomei açaí. Tem polpa de açaí, né? A gente compra na geladeira do supermercado, mas não é igual o açaí aí de vocês, tá? Não é a mesma coisa. A Jai tá perguntando sobre macaxeira, pode sim, tá bem? Bom, gente, eu vou ficar por aqui porque eu preciso responder muitas dúvidas, muitas questões aí que vocês me colocaram lá na área de suporte. Então, vou encerrar essa live aqui hoje, tá? Essa parte da explicação da água, tá? Mas eu acho que deu para trazer clareza. Lógico que eu falei de várias outras coisas, mas deu para trazer clareza de quanto os detalhes que podem passar despercebido aí da nossa rotina, isso faz parte do processo de recuperação e é valioso, tá? Isso é valioso. Então, são esses pequenos detalhes que farão ali a soma de uma grande construção, de uma grande restauração, regeneração. Então, esse processo não pode ser esquecido, tá bem? E eu sempre estarei aqui para dar essa lembrada, para trazer essas informações, porque eu sei que na rotina, no dia a dia, às vezes pode passar batido, às vezes pode passar despercebido, tá bem? Em vários momentos passou despercebido pela minha frente, tá? Eu usava por muito tempo alguns tipos de filtro, de purificador, e aí eu falei assim, deixa eu reanalisar isso daqui, que eu tava lá no piloto automático também, e aí isso foi me trazendo clareza, e eu quero trazer essa clareza para vocês também. A Andréa tá falando aqui, estou desesperada, se for pagar todo mês, dá certo por boleto, que não temos cartão de crédito, a pandemia tá difícil. Andréia, o que eu desejo a você traga equilíbrio, paz em termos de pensamento. Quando a gente está com problemas financeiros, a gente fica tão focado com um problema de dor, de falta, de escassez, que a gente não foca na solução. Quando você tem clareza onde você quer estar, onde você quer chegar, com quem você quer conviver, para te trazer também cada vez mais prosperidade, não escassez, tudo melhora. E isso tem relação com a superação do quadro fúngico, tá? Isso tem total relação.
Porque se a gente vive ali num ciclo de achar que não merece, de achar que não pode, de achar que não tem, a gente tá levando o nosso corpo para doença. É de não se sentir merecedora de um bom alimento, de um bom tratamento, da cura, tá? Então, eu sugiro a você, claro que hoje talvez seja um dia mais difícil para você, mas para um pouquinho para pensar aí numa solução e não focar no problema, tá? Ah, não tenho isso. Por exemplo, a pessoa fala assim pra mim: Sheila, eu tô sem dinheiro, eu não tô conseguindo fazer isso, tal, tô comendo doce o dia inteiro. Pega aquela lata do leite condensado que você tá comendo doce o dia inteiro, faz brigadeiro e bota ali pra vender, tá? Vamos pensar numa alternativa para você gerar renda. Como que você pode gerar renda para você sair dessa? Então, a gente pensar, nós estamos aqui, gente, na Terra para prosperar. Nós estamos aqui para evoluir, não o contrário, tá bem? E quando a gente pensa em nutrição, dá a sensação que isso é só para uma parte da população, isso é para todo mundo. Mas depende da clareza da pessoa quanto a isso, do quanto que ela consegue visualizar que aquilo é aquilo que vai abrir as portas para ela, para trazer mais prosperidade, tá? E era isso que eu visualizava lá no meu passado. Eu não tinha, claro, a clareza que eu tenho hoje na minha fase mais madura. Mas quando eu era uma menina, que eu estava em busca, em querer ter mais conhecimento sobre essa parte, eu tinha uma parte da clareza que eu sabia que isso ia ser muito importante. Não só pra mim, mas por uma questão aí de eu passar essas informações para outras pessoas. Porque eu via o quanto que as pessoas não sabiam de nutrição. Eu vi o quanto que as pessoas... E não é nutrição aquilo que estuda na faculdade, tá, gente? Que é bioquímica, anatomia. Mas é a nutrição aplicada mesmo a uma vida real. E aí eu fui tendo essa clareza de que todo mundo pode ter esse tipo de informação. Só que tem algumas pessoas que aceitam receber isso. E tem outras pessoas que não aceitam. Que acham que não é pra elas, que aquilo tá muito distante, que a vida é muito difícil, que não dá pra ser feito. E isso é construção aí, é uma construção que só a pessoa pode uma reconstrução que só a pessoa pode fazer, tá? Que eu, como profissional e como aqui mentora de vocês que estão em tratamento, eu não consigo mudar todo o meio, mas eu consigo trazer clareza para vocês de que é possível realizar e aplicar, independente do nível social, tá? Independente do nível social. Eu reforço porque tem pessoas com nível social mais alto que não tem excelente nutrição e tem pessoas que têm nível social mais baixo que tem uma excelente nutrição. Porque depende o quê? Da clareza do que a pessoa quer para a vida dela. E no caso da síndrome fúngica, só para fazer esse fechamento, muitos que estão aqui nem sabiam da existência da síndrome fúngica, nem sabiam da existência de crescimento fúngico dentro do corpo, nem sabiam o que isso poderia trazer de riscos. A partir do momento que você sabe, que você é orientado, que você tem informação, aí a fase de ação, o poder de ação é individual. Aí é de cada um. Eu não tinha informação, então eu não sabia o que fazer. A partir do momento que eu tenho informação, aí eu transformar isso em conhecimento, que é eu saber o passo a passo e aplicar, aí isso é de cada um. E eu vi quantas pessoas tiveram clareza com tudo que eu falei aqui, dentro aí da nossa imersão, dentro dos conteúdos, e que entenderam o real poder aí da nutrição na vida para a recuperação aí desse quadro. E por isso que eu me sinto muito feliz em fazer lives aqui com vocês, de trazer essas informações e de trazer essas atualizações, porque eu sei que está fazendo sentido aí do outro lado, tá bem? Então, quando eu recebo alguma mensagem de escassez, não tenho, não posso fazer, eu me sensibilizo, claro, porque, gente, cada um sabe das suas origens, eu sei da minha também, não vem o caso aqui contar histórias sobre a minha, mas é o poder de você se sentir merecedora de algo melhor. Eu sempre reforcei isso quando eu me sentia mal, quando eu me senti entristecida, e é isso que eu sugiro que você faça também. Se sinta merecedora. Por que você não merece isso? Por que você não merece prosperidade? Por que você não merece o melhor alimento? Por que você não merece a melhor água? Quem tá te puxando pra baixo? Quem não tá te deixando evoluir? Pensa nisso, tá bem? Que aí a nutrição vai fazer sentido pra você e aí você vai vencer, assim, esse quadro, que é o que nós estamos fazendo aqui juntos, tá? No tratamento, no método, é vencer, tá? É esse o propósito. Então, ficamos por aqui, gente. Um ótimo dia pra vocês. Bom dia. Quem tá lá no método, vou lá responder as mensagens, vou conversar com vocês e seguimos. E quem tá com dúvida em relação à entrada
Link no perfil tem todas as explicações sobre o método, como que funciona. Veja lá as informações, tá? Para você poder fazer a sua inscrição, que em breve encerra. E eu reforço isso para você não perder a oportunidade. E aí depois você fala assim, eu quero fazer agora. É período restrito, tá? Porque eu não consigo acompanhar todo mundo o tempo todo, durante todo o ano. Eu abro para poder dar o suporte para as pessoas que estão ali em tratamento, tá bem? Um ótimo dia para vocês. Seguimos. Tchau, tchau. Bom trabalho, bom dia. E com uma boa água, né? Uma água de qualidade.